Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Estamos de volta com o nosso estudo bíblico. Quero agradecer a sua companhia. Mais uma quarta-feira, Deus nos dá a bênção, a oportunidade de estarmos juntos. Nós estamos estudando a série Fé Aprovada. Essa série está baseada na carta de Tiago, uma das cartas do Novo Testamento. Queridos, antes de nós iniciarmos o nosso estudo bíblico, eu gostaria de dar alguns avisos. O primeiro aviso é que no próximo dia 2 de abril, na sexta-feira da Paixão, nós teremos um culto especial. E eu quero convidar você e toda a sua família para estar junto conosco, próximo dia 2 de abril, às 20 horas, nesse culto de Páscoa especial. Então participe, esteja conosco no próximo dia 2 de abril. Eu quero também lembrar os irmãos de continuarem contribuindo financeiramente com o ministério da Sexta Igreja. Não deixe de se envolver financeiramente com a igreja. Nós temos muitos compromissos pela frente. Temos aí o objetivo, o propósito de nós em breve construirmos o edifício de educação cristã. E para que isso aconteça, para que esse sonho se torne uma realidade, nós contamos com a sua participação e com o seu envolvimento financeiro. E está aparecendo aí no seu vídeo alguns dados, algumas informações da conta da igreja, para que você continue se envolvendo e participando da vida financeira da igreja. Nós vamos continuar com a série Fé Aprovada e eu convido você nesse momento a abrir a palavra de Deus na carta de Tiago, no capítulo 2. Na semana passada nós encerramos o estudo do capítulo 1 e hoje nós vamos iniciar o estudo do capítulo 2. Esse estudo tem sido de forma expositiva, versículo por versículo, e eu quero convidá-lo nesse momento, então, a lermos juntos o texto de Tiago, capítulo 2, versos de 1 a 4, que nos diz assim: Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com trajes preciosos, e entrar também algum pobre com sórdido traje, e atentardes para o que traz o traje precioso, e lhe disserdes, assenta-te tu aqui no lugar de honra, e dissestes ao pobre, tu fica aí em pé, ou assenta-te abaixo do meu estrado. Porventura não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos fizestes juízes de maus pensamentos? Queridos, no capítulo 1, Tiago, ele deu algumas recomendações de como eu e você podemos enfrentar as provações ao longo da vida. Diante do sofrimento, diante das dificuldades, o cristão não pode agir de qualquer forma. Ele precisa seguir algumas recomendações. E Tiago, então, no capítulo 1, ele nos ensinou de como nós devemos agir e reagir diante das dificuldades. E em segundo lugar, no capítulo 1, Tiago também falou sobre a importância de nós vencermos a imaturidade e a incoerência. Tiago nos chama atenção para sermos praticantes da palavra de Deus, não apenas ouvintes, mas praticantes. Se você que é discípulo de Jesus e quer avançar para uma vida extraordinária, você precisa andar segundo a palavra de Deus diante das provações. Você não pode agir de qualquer forma. E para que você tenha também uma vida extraordinária segundo a palavra de Deus, você precisa vencer a imaturidade. Nós, como discípulos de Jesus, precisamos avançar para que tenhamos a cada dia maturidade cristã conforme a vontade de Deus para nós. E nós sabemos que as provações, essas lutas que vêm da parte de Deus, elas nos ajudam a crescer, elas nos transformam, elas fazem com que nós aprendamos a cada dia a viver segundo a vontade de Deus. Então não deixe de aproveitar essas oportunidades que você tem vivido nesses últimos tempos. Aproveite cada provação para que você continue avançando
para uma vida extraordinária. No capítulo 1, Tiago também fez aquela diferenciação entre tentação e provação. Deus ele não tenta ninguém, Deus apenas prova. E quando Deus prova o crente, é visando o seu crescimento, é visando o seu amadurecimento. O verdadeiro discípulo de Jesus, aquele que tem avançado para uma vida extraordinária, ele tem essas características na sua vida. Em primeiro lugar, ele nasce da palavra, ele acolhe a palavra e ele pratica a palavra de Deus. E no capítulo 2, nesse capítulo que nós chegamos, Tiago vai tratar de algumas atitudes incoerentes. Vale ressaltar que os crentes daqueles dias estavam vivendo uma vida incoerente. Eles pregavam uma coisa e viviam outra. E Tiago então chama atenção para que eles então não sejam apenas ouvintes, mas também praticantes da palavra de Deus. E para que nós não venhamos então cair nessa incoerência da vida cristã, para que nós não nos tornemos meros religiosos, Tiago então ele vai falar a respeito de um preconceito. Ele vai falar sobre a acepção de pessoas, que era algo muito comum no meio dos discípulos de Jesus daquela época. E nós sabemos que essa também é uma realidade presente nos nossos dias. E para tratar a respeito dessa incoerência, Tiago aqui ele vai abordar um pecado muito grave que alguns crentes estavam cometendo naquela época, que era o pecado da acepção de pessoas. Havia um preconceito no coração de alguns crentes de olharem para os pobres e tratarem com indiferença. E Tiago vai abordar aqui o pecado da acepção de pessoas, o preconceito. Alguns crentes tratavam os pobres com indiferença, davam privilégio aos ricos e tratavam os pobres com certo preconceito. E Tiago vai chamar a atenção da igreja a respeito disso. Então, no capítulo 2, dos versículos de 1 a 13, Tiago vai falar sobre o pecado da acepção de pessoas. É importante a gente destacar essa realidade aqui na carta de Tiago, porque havia um movimento naquela época entre os crentes de dar ênfase na doutrina, ênfase no ensino, mas uma desatenção na vida prática. Uma ênfase na doutrina e uma desatenção na prática cristã. Ou seja, uma valorização da fé e a desvalorização das boas obras. E é aqui que Tiago vai chamar a atenção da igreja. Vocês precisam olhar para a vida cristã e encará-la também na perspectiva das boas obras. Vocês precisam ter fé em Cristo Jesus, conhecimento a respeito dele, mas também vocês precisam realizar boas obras. Vocês precisam viver o evangelho no cotidiano, na vida ordinária, no tempo em que vocês anunciam o evangelho de Cristo. O cristianismo não é apenas um conjunto de doutrinas que precisamos crer. É importante nós compreendermos essa verdade. O cristianismo não é apenas um conjunto de doutrinas. A doutrina é importante, ela faz bem para o crescimento do discípulo de Jesus, aquele que crê que Jesus morreu na cruz, que ressuscitou dentre os mortos, esse tem a salvação. É importante nós crermos em algumas doutrinas, para que nós, então, tenhamos a convicção de que somos salvos, de que somos do Senhor. Mas é importante nós compreendermos que a doutrina, ela não é tudo. Além da doutrina, nós precisamos praticar a palavra de Deus. Lá em Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva, ela ficou conhecida como a igreja do caminho. Essa foi a primeira vez que os discípulos foram reconhecidos como seguidores de Cristo. E eles foram chamados de os homens do caminho, o povo do caminho. E é interessante nós nos apropriarmos dessa ideia de que nós estamos num caminho. E é durante o caminho com Cristo, é seguindo a Jesus, que nós vamos então fazendo diferença.
com as nossas atitudes, com as nossas palavras, gerando impacto na vida das pessoas. E no versículo 1, Tiago nos diz: meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. A igreja cristã no primeiro século era composta por sua maioria de pessoas de baixa classe. Então, naquela época, boa parte dos membros da igreja primitiva eram pessoas pobres, pessoas humildes. E a palavra acepção no grego significa aceitar a face de alguém. Significa aceitar alguém por aquilo que ela aparenta. Você já faz um julgamento e aceita por aquilo que ela apresenta. As pessoas ali, elas olhavam umas para as outras, logo exerciam um julgamento e assim elas aceitavam aquele indivíduo por aquilo que ele apresentava na sua face, na sua vestimenta, naquilo que compunha, né, o seu estereótipo. Deus, ele condena a acepção de pessoas, o preconceito. E havia esse preconceito no meio da igreja ali. E Tiago vai alertar que essa não é a vontade de Deus para eles. Que os crentes, para que pudessem alcançar uma vida extraordinária, eles precisavam deixar de lado esse preconceito. E Tiago vai dizer aqui: Jesus Cristo, Senhor da glória. Olha que interessante. É o único lugar na Bíblia que se refere a Jesus como Senhor da glória. Essa expressão não vai se repetir em outro lugar das Escrituras. E Tiago, ele faz uso dessa referência a respeito de Jesus, Senhor da glória, de uma forma muito apropriada. Porque nós sabemos que Jesus, ele se esvaziou da sua glória. Jesus se humilhou para nos salvar. Jesus deixou toda a sua majestade de lado para se tornar homem em nosso lugar. E isso é algo maravilhoso em saber que a salvação que Cristo nos oferece, essa salvação que vem do Deus Criador dos céus e da terra, fez com que ele então se humilhasse para que essa salvação se tornasse uma realidade na nossa vida. Então o que Tiago está ensinando aqui? Que aquele que está no caminho, aquele que está seguindo o Mestre, aqueles que são verdadeiros discípulos de Jesus, eles também precisam viver como mestre. Eles precisam abrir mão da glória. Eles precisam abrir mão dos direitos para que assim nós possamos ser a cada dia semelhantes a Jesus Cristo. Então, o verdadeiro discípulo de Jesus, ele não faz acepção de pessoas porque o seu mestre, o seu Senhor, não age dessa forma. E a partir do versículo 2, Tiago vai lançar algumas ilustrações, como se fosse uma realidade. Na Bíblia, nova tradução da linguagem de hoje, aparece da seguinte forma: vou dar um exemplo. Aí começa o versículo 2, que diz assim: se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajes de luxo, entrar também algum pobre andrajoso. A expressão aqui, entrar na sinagoga, é uma expressão importante aqui que nós já vimos nessa carta. Tiago, ele está escrevendo para judeus que haviam se convertido ao cristianismo. Então, se Tiago está escrevendo para judeus, ele também usa uma linguagem judaica. E é interessante saber que muitos crentes que se tornaram, né, seguidores de Jesus Cristo naquela época, eram judeus no passado. E mesmo se convertendo ao cristianismo, muitos continuaram frequentando as sinagogas. Há relatos de sinagogas inteiras que se tornaram cristãs. E há uma possibilidade que Tiago aqui está dizendo, de um rico, de um judeu rico, entrar na sinagoga com vestes e anéis que eram sinais de riqueza naquela época. E Tiago, ao lançar esse exemplo, ele vai dizer para os discípulos ali, ele vai dizer para a igreja: ó, tome cuidado. Se entrar alguém com trajes finos, com anéis nos dedos, vocês não podem dar privilégio a essas pessoas. Vocês não podem agir com acepção, dar a elas preferência e deixar os pobres
de lado. No versículo 3, Tiago continua: e tratardes com deferência os que têm os trajes de luxo, e lhe disserdes: tu assenta-te aqui em lugar de honra, e dissertes ao pobre: tu fica ali em pé, ou assenta-se aqui baixo do estrado dos meus pés. Tiago, em nenhum momento, ele está indo contra aqueles homens, aqueles crentes que eram ricos, que eram prósperos. Em nenhum momento Tiago aqui está falando contra a riqueza. Um verdadeiro discípulo de Jesus, ele pode ser rico. Ele pode ser rico socialmente e pode ser rico também espiritualmente. Há muitos discípulos de Jesus que têm uma vida social controlada, mas que também amam a Deus acima de todas as coisas. E Tiago aqui em nenhum momento ele vai dizer que a riqueza é errado. Pelo contrário, Tiago aqui ele está dizendo que honrar as pessoas através da avaliação da aparência é um pecado. É você lançar um juízo mediante a aparência, mediante aquilo que você está observando exteriormente. O juízo perigoso que Tiago está falando aqui é aquele formado pela aparência. E essa era a realidade que a igreja estava vivendo ali naquela época. Muitas pessoas, querendo buscar certos interesses, estavam privilegiando os ricos em detrimento dos pobres. E nós aprendemos aqui, queridos, que a acepção de pessoas é pecado porque faz distinção na igreja. Olha o que Tiago vai dizer no versículo 4. Não fizeste distinção entre vós mesmos? Nós sabemos que Jesus sempre ensinou a unidade da igreja. Jesus sempre disse que no reino de Deus não há rico e nem pobre. Todos estão no mesmo nível. Nós entendemos quando Paulo escreve aos Gálatas, Paulo fala a respeito dessa verdade também, de que nós somos um diante dos olhos de Deus. Em Cristo nós somos todos pecadores. Diante do olhar de Jesus Cristo não há ninguém melhor do que ninguém. Em segundo lugar, a acepção de pessoas é pecado porque nos torna juízes movidos por intenções perversas. Olha o que Tiago vai dizer no versículo 4. E não vos tornastes juízes tomados de perversos pensamentos. A gente sabe que um juiz sério, comprometido com a lei, ele é imparcial. Ele não age com parcialidade. E quando Tiago aqui nos diz que os crentes daquela época estavam tornando juízes tomados de perversos pensamentos, é porque eles estavam tratando com acepção de pessoas ali, estavam cometendo esse pecado, visando interesses maiores. E é aqui que Tiago, então, ele vai dizer que essa ação, essa atitude não é segundo a vontade de Deus para a vida da igreja. Então, que no nome de Jesus, que essa não seja uma realidade na nossa vida, no nosso meio. Que você não faça acepção de pessoas, não cometa esse pecado, não trate as pessoas com indiferença. E, em terceiro lugar, a acepção de pessoas é pecado porque inverte a maneira como Deus considera os pobres. Olha o que diz o versículo 5. Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que era para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam. Em nenhum momento, Tiago quer dizer que Deus faz uma escolha preferencial pelo pobre, como diz aí a teologia da libertação. Essa não é a ênfase trazida aqui pelo Novo Testamento. Deus ele não faz uma preferência pelo pobre diante do seu reino, esse reino que ele estabeleceu. Mas nós sabemos que essa é uma realidade da igreja cristã. Durante a história da igreja, os ricos sempre foram minoria no meio do povo de Deus. E nós sabemos que essa é uma verdade até nos dias de hoje. Se nós olharmos para o Brasil de forma geral, socialmente falando, economicamente falando, os ricos são minorias. Há índices aí de 5, 6% da população brasileira que realmente é rica, é próspera. E essa é uma realidade presente na igreja cristã. E que o problema aqui não é ser rico,
O problema é você ser pobre na fé. O problema é você agir com acepção de pessoas, com esse pecado terrível. Então, ser pobre e rico na fé é algo que agrada a Deus, louva a Deus. E nós sabemos que há muitas pessoas que são pobres devido à preguiça, por não querer trabalhar, por não querer se desenvolver humanamente, profissionalmente. Isso é pecado. Quando você tem preguiça para trabalhar e desenvolver os dons e talentos que Deus te deu, esse é um grande pecado, esse é um grande erro. E Tiago, então, ele vai tratar sobre o problema que havia no meio cristão ali, das pessoas menosprezarem os pobres e dar preferência aos ricos. Um tratamento com diferenças, invertendo a maneira como Deus nos vê. Que nós não venhamos julgar as pessoas pela aparência, que nós não venhamos dar preferência para as pessoas através daquilo que elas aparentam, daquilo que elas apresentam, mas que o nosso julgamento não seja baseado nesse preconceito, mas que nós possamos agir sem preconceitos no nosso meio, que possamos sempre buscar a unidade, visando a glória de Deus entre nós. Que Deus continue a nos fortalecer para que sejamos uma comunidade saudável, uma comunidade que ama uns aos outros e uma comunidade disposta a fazer Jesus conhecido. Que a acepção de pessoas seja um pecado distante da minha vida e da sua vida e que nós venhamos buscar a paz, a harmonia, a unidade a cada momento para que sejamos de fato uma igreja saudável. Que Deus nos abençoe. Na próxima semana, se Deus permitir, nós vamos ver mais uma ilustração trazida por Tiago aqui no capítulo 2, que trata a realidade que a igreja cristã estava vivendo naquela época e que certamente é também uma realidade dos nossos dias. Nós não podemos ser ingênuos de achar que a realidade da acepção de pessoas é um pecado distante da igreja atual. Infelizmente, esse pecado está presente no nosso meio e precisamos tomar muito cuidado para que nós não nos tornemos pessoas individualizadas, pessoas egoístas, que visam apenas os seus próprios interesses. Que sejamos uma igreja não conforme nós desejamos, mas uma igreja segundo a palavra de Deus, segundo a vontade de Deus para nós, para que assim nós vivamos então uma vida extraordinária, que possamos avançar para essa vida extraordinária que Deus espera de nós. Que você não fique parado, que a igreja não fique parada, mas que nós possamos avançar a cada dia para que tenhamos uma vida extraordinária, onde Cristo Jesus seja o centro, onde a palavra de Deus seja aquilo que nos move, aquilo que governa e controla as nossas vidas, controla as nossas atitudes, os nossos pensamentos, as nossas palavras, para que assim nós façamos diferença e fazendo Jesus conhecido a cada dia. Deus abençoe sua vida. Nós nos vemos na próxima quarta-feira, se Deus assim permitir. Vamos orar, vamos falar com Deus. Querido Deus, muito obrigado pela nossa vida, obrigado por essa transmissão, por esse estudo bíblico. Te agradecemos por estarmos estudando a Tua palavra aqui, que o Senhor continue fortalecendo o Teu povo, nos livrando, ó Deus, do pecado da acepção de pessoas, que esse pecado preconceituoso não venha marcar a nossa vida, não seja uma realidade em nós, mas que nós possamos, ó Deus, nos livrar de todo o pecado que nos afasta da Tua presença e daquilo que o Senhor tem preparado e reservado para nós. Guarde, ó Deus, a nossa unidade, guarda a Tua igreja, nos abençoe, continue nos fortalecendo e que a cada dia nós vivamos de acordo com a Tua palavra, para que tenhamos uma vida extraordinária, uma vida para a Tua glória e para o Teu louvor. É que nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Tenham todos uma boa noite e até logo.